Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, nós vamos aprender a fazer o pet aplique da corujinha Doroteia. Ela é a nossa mascotinha para o Dia dos Professores 2023. No ano passado, nós tivemos a nossa corujita de mascote. Esse ano, a minha aluna Jennifer desenhou a Doroteia. Vocês escolheram um nome para ela e agora a gente vai aprender a fazer o pet aplique que a gente vai usar nas peças agora para o Dia dos Professores. Em cada molde das peças que tem o nome da Doroteia, vocês vão encontrar os riscos na medida que precisa para cada peça. Então, não existe o pet aplique da Doroteia à parte, avulso. Eles estarão nas modelagens das peças que a gente vai ensinar, tá? Essa daqui, por exemplo, é o porta-treco Doroteia. E aí, você vai encontrar na modelagem os riscos do tamanho que vai ser para poder encaixar aqui, ó, perfeitamente na sua peça. O passo a passo do porta-treco Doroteia, eu vou deixar aqui no card para você. É só clicar e depois de aprender a fazer o pet aplique, lembrando que o pet aplique é uma inspiração, você pode colocar outra imagem, a inicial do seu cliente, não colocar nada ou fazer um bordadinho aqui nessa área, que vai ficar lindo, eu tenho certeza. Então, você vai aprender o pet aplique nessa aula e na sequência você vai aprender a confeccionar esse porta-treco Doroteia. Separe o termocolante da sua preferência. Eu estou utilizando um termocolante definitivo da marca Tech Label, que ele não precisa casear. E aí eu ganho praticidade e produtividade nas minhas aplicações de pet aplique. Não preciso ficar me preocupando com o caseado, que demora pra caramba e aumenta o valor da peça, né? Você vai pegar o risco que tem no molde, vai posicionar o papel protetor assim. E, como eu estou usando da Tech Label, é esse o passo a passo que a gente faz com essa marca. Você verifique com a marca que você está utilizando, tá? Como é o passo a passo. Eu vou pegar o risco, colocar aqui visível e com lápis ou com uma caneta, eu vou riscar no papel protetor fazendo o decalque da minha corujinha. Eu vou fazer a cabeça, o olhinho, o branco do olho, o óculos e o bico. Cada parte que tem no molde, eu vou precisar fazer o decalque, passar o risco para o termocolante, assim como eu tô mostrando para vocês. E aí, depois, a gente vai pegar uma tesoura amolada e a gente vai recortar cada uma dessas partes. Cuidado para não esquecer de nenhuma, tá? E aí, você vai cortar, só que não é cortando no risco, é cortando, deixando sobrar. Porque na hora que a gente for passar pro tecido, é que a gente vai cortar em cima do risco, tá? Então, você refile, deixando sobrar. Depois que eu já cortei as partes, eu vou colocar o nome de cada tecido que eu vou usar. Essa é uma dica pra gente não se atrapalhar na hora do pet aplique, tá? Aqui é o fundinho branco do olho, aqui eu escolhi Tiffany, o óculos e o olhinho é preto e o biquinho laranja. Então, eu vou separar cada retalhinho de tecido que eu tenho para poder fazer. Lembrando que eu vou deixar o verso, o avesso, para cima, tá bom? Para poder fazer a aplicação. Então, para cada um deles, o risco vai ficar para cima e o avesso também do tecido. O direito, ele vai ficar para baixo, tá? Vou separar aqui o laranja, o preto, o Tiffany e o branquinho, pra gente fazer a aplicação no ferro. O nosso ferrinho, ele tem que estar sem nenhuma água, na temperatura algodão, que eu tô trabalhando com algodão. E aí, a gente aquece um pouquinho e faz o teste, tá? A gente tem que deixar de 3 a 5 segundos aqui, com o ferrinho em cima do nosso material. Se você perceber que tá saindo bolinhas, esse daqui tá ok, tá na temperatura ideal. Mas se tiver saindo bolinhas, você tira, esfria um pouquinho e diminui a temperatura, tá bom? Porque tem ferros que são mais quentes do que outros. Então, depois que eu estabilizei o termocolante no tecido, ele vai ficar assim, ó, presinho. Agora, eu vou pra cada uma das partes, de 3 a 5 segundos, posicionando o ferrinho em cima, conto de 3 a 5, tiro. Vou pro próximo. Cuidado para você sempre colocar o ferro onde você riscou, senão você vai grudar o termocolante no seu ferro. 3 a 5, vou pro próximo. Pronto.
já tenho todas as partes da minha corujinha Doroteia aqui. E aí, como eu coloquei as cores que eu ia trabalhar, não tem como a gente se confundir, não é verdade? Então, pegue uma tesoura, eu tô usando uma tesoura curva para poder fazer esse trabalho, e vá cortando em cima do risco. Pode ser até uma tesourinha de unha, mas ela precisa estar amolada, senão ela começa a mastigar o tecido. Ó, vem, corta em cima do risco, o risco vai ser o nosso guia, e você vai fazendo isso por todo o decalque. Recortou direitinho? Vem aqui, remove o papel protetor, onde a gente riscou, e deixa ele pronto para fazer a aplicação. A gente vai fazer isso em cada uma das partes. Mas a parte do óculos tem uma diferença, tá? Deixa eu tirar aqui o olhinho que eu deixei nesse espaço para aproveitar o termocolante. E o óculos, ele vai precisar estar vazado por dentro. E eu quero mostrar como que a gente faz, ó. Você vai fazer um pique na parte da lente do óculos. E com a tesoura, se possível com um biquinho amolado, você vai chegar até o risco para poder cortar no vazado. Essa é a parte que precisa de bastante atenção, tá? Nada de pressa, você vai fazendo devagarzinho para não cortar errado, porque é um pedacinho do óculos fininho, então ele precisa estar estável. Ó, essa é a parte de dentro, e igual a gente cortou a cabecinha, a gente vai cortar a parte de fora. Depois que a gente já refilou todos, já tirou o papel protetor de todos, vou reservar e vou pegar o molde da minha peça. Essa daqui, por exemplo, é o porta-treco, mas poderia ser qualquer uma peça que você vai fazer a aplicação. O que você precisa saber? Onde que vai o zíper para poder direcionar a aplicação, tá? Vou fazer aqui com giz para que você consiga perceber, ó. O zíper, ele vai aqui. Então, a minha corujinha precisa ficar nessa direção, senão ela fica de cabeça contrária. E eu também preciso achar o meio da peça, da área útil, onde eu vou fazer a aplicação da corujinha, tá? Então, ó, vou achar o meio, até para poder deixar ela bem centralizada. Essa área útil aqui é exatamente essa, ó. Depois que tira as caixinhas de leite. Ela vai ficar aqui com 8,75 por 10, tá? 10 por 8,75. Então, você vai ter esse espaço para poder fazer a aplicação, ok? Lembrando da direção, vamos começar pela cabecinha da nossa coruja. Vamos achar o meio dela também. Tô usando aquele giz que apaga com o calor do ferro. Meio com meio. Essa é a forma mais fácil da gente conseguir posicionar, centralizando. Eu venho com o ferrinho seco, sem água, na temperatura algodão, e vou deixar uns 5 segundinhos só para estabilizar. Pronto. Você tem que deixar o ferrinho de 20 a 25 segundos no máximo, posicionado, tá? Já estou com ele pronto, meu desenho já está prontinho. Agora, eu quero te convidar a aprender a fazer essa fofurinha, que é o porta-treco, utilizando essa aplicação de Pet Aplique que a gente fez, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Aqui na descrição, vocês vão encontrar o link onde encontrar a modelagem dessa peça, com os riscos da nossa corujinha Doroteia.